Olá, cabeças pensantes, tudo bem? O papo de gestão hoje está quentíssimo com dois convidados. Hoje sou eu e a doutora Nancy que vamos controlar aí essa conversa muito bombástica. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Hoje o assunto é intraempreendedorismo. Você já escutou falar sobre isso? Se não escutou, hoje vai escutar. Hoje trouxemos dois convidados que trabalham conosco e vão se apresentar. Primeiro se apresente o Will, ele está nervoso, gente. Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje para trocar uma ideia sobre o que é empreendedorismo, juntamente com a doutora Nancy e a Luana Rebelo. A gente vai trocar ideias, falar um pouco sobre as minhas experiências vividas aqui dentro da Clínica Mega Imagem. É isso mesmo. E o nosso outro convidado, converse com a gente, Rafa. Meu nome é Rafael, boa tarde. Eu também estou aqui para bater um papo e falar sobre o intraempreendedorismo. E vamos ver o que vai dar. Vamos embora para lá. Tá bom, vamos conversar com a doutora, que ela já está acostumada, para nossa estrela da Nagata. Doutora, fala um pouquinho sobre intraempreendedorismo. Como veio essa ideia? A sustentabilidade da empresa, ela depende que cada colaborador pense na empresa como se fosse sua. Então, cada colaborador tendo proatividade de ter insights, ideias, a gente consegue fazer, ter ideias que tenham potencial de venda. Então, a gente percebeu que se você der autonomia, der treinamento para esse colaborador, ele consegue ter algumas sacadas ótimas. E junto com grupos de outras áreas, ele consegue fazer alguns projetos que a gente consegue levantar recursos financeiros de pessoas e investir para que ele venda esse produto com orientação da empresa mãe, que no caso é a Mega Imagem. O intraempreendedorismo, ele começa dentro do seu setor, na verdade, né? As pessoas têm que se sentir um pouco donas, como se aquele setor fosse a sua empresa. E eu acho que quando ela começou a falar sobre isso, era muito novo ainda, e nós mesmos não tínhamos esse entendimento aonde a gente ia chegar. Mas vamos começar pela história, né? Vamos começar pelo Rafa? Vamos economizar um pouco o Will? Rafa, conta aí sua história. Então, eu me formei em radiologia médica. E desde quando eu me formei, eu sempre tive uma pegada empreendedora, assim. Eu sempre tive sonhos de empreender, né? Eu tenho um amigo que fala assim, pô, o Rafa, ele empreende desde criança, que ele colocava os meninos para fazer as coisas para ele. E aí eu me formei, a história tá engraçada. Eu me formei e eu ligava para as clínicas oferecendo serviço, mas eu não tinha empresa, eu não tinha nada, mas eu ligava tentando vender o meu peixe. Vender o meu peixe. E aí, ingressei na área, hoje eu comecei a trabalhar com escola, coordenando cursos, dando aula, e aí montei uma empresa. Eu trabalhava com um rapaz que prestava serviço para a Mega Imagem, e aí ele saiu de férias e me colocou lá para cobrir 30 dias essas férias dele. Sim. E aí eu fiquei os 30 dias e depois eu fui convidado para trabalhar como CLT. E eu tive um insight, então eu falei, pô, a Mega ela tem essa pegada de terceirizar. Eu abri uma empresa, então, e depois eu fui convidado para retornar para prestar serviço para a Mega Imagem. E durante 2 anos na Mega Imagem, prestando serviços no raio-x. E depois eu saí porque eu abri um bar. Abri um bar e restaurante no Canto do Forte. Nossa, tudo a ver. Tudo a ver. Nossa, de contar minha história, são muitas risadas. E aí nesse período, minha esposa ficou grávida de gêmeas. As crianças nasceram e aí ficou pesado manter esse bar. E aí eu vendi o bar e depois eu fui convidado novamente para retornar para trabalhar com a Mega. E hoje fazem 4 anos, esse mês faz 4 anos que eu retornei e estou nessa pegada empreendedora aí com a Mega. Então, mas como é essa questão de sair do CLT, assim, porque muitos dizem que tem que ter coragem, né, para sair do CLT, pela questão mesmo de ser seguro, né, aquela questão do 10º, das férias, estamos em dezembro, estou falando de 10º, né, mas como é que é? Teve uma insegurança ou não? Devido a você ter essa cabeça, não tinha, era... Realmente tem que ter muita coragem, né, eu sou muito, assim, eu posso me titular um cara muito corajoso.
E eu não tenho, assim, eu acredito que a liberdade financeira, ela não vem através do CLT. A liberdade financeira, ela vem sim através do empreender. Né? Porque a gente, o IBGE fala o seguinte, 90% da população recebe menos do que R$ 3.500. O IBGE fala que 3% da população recebe mais do que R$ 10.300. Então, quer dizer, é um número muito baixo relacionado à liberdade financeira. Então, eu entendo que empreender é o único meio de ter essa liberdade financeira. Então, meu propósito, né, de sustentar minha família, de dar condição para as minhas filhas, esse é o meu propósito de empreender, é a minha família. Muito bacana. Eu vou voltar já em você, que eu tenho várias perguntas. E aí, Will, quem é você? Conte. Bom, meu nome é Willandro, eu sou de Pernambuco. Há 12 anos eu resolvi desbravar realmente um caminho diferente. Lá eu já era bacharelado em Ciências Biológicas e tinha um curso técnico em enfermagem, quando decidi realmente migrar para um outro local. E aí, como todo nordestino, que geralmente é cultural, o que a gente já conversou recentemente, de que a gente é programado mesmo na cabeça de que a gente tem que estudar, fazer uma faculdade, passar no concurso público. Isso não ia ser diferente comigo. Então eu comecei a buscar concursos públicos por todo o Brasil. E aí foi quando surgiu a oportunidade de um concurso público aqui na Baixada Santista. E nesse meio tempo eu já andava por outros caminhos à procura de um vínculo CLT. Foi aí, através da internet, que eu encontrei um anúncio da clínica Mega Imagem. E tive a oportunidade de migrar como técnico de enfermagem nessa clínica, que desde então faz parte da minha vida. Já foram 3 idas e vindas que eu venho, saio e retorno, porque realmente deixei portas abertas, sempre fui muito transparente com as minhas lideranças, sempre me coloquei à disposição para que eu pudesse dar o meu melhor. E todas as vezes que eu sentia alguma dor que acabava me impactando, no meu profissionalismo eu chegava, gente, está acontecendo alguma coisa, como é que a gente pode se resolver? E era assim que a clínica e toda a minha gestão me ouvia para que eu pudesse crescer. A última saída minha foi referente a uma curiosidade que eu tinha em vivenciar com outros enfermeiros em outra empresa que também prestava serviço de diagnóstico por imagem. E lá eu vi que realmente é uma empresa muito boa, mas que aonde eu estava era muito melhor, que realmente tinha uma pegada. Aí eu sempre converso com os meus amigos enfermeiros que eu acho que eu fui picado pelo mosquitinho da inovação, de se mexer, que na Mega Imagem tem, e acabou impactando que lá eu fiquei numa zona de conforto muito grande, eu não conseguia me movimentar. Então, aquilo que para a grande população era algo difícil de acontecer, na Mega Imagem as coisas acontecem. Então, falou assim... Eu lembro que quando você fez um mês na outra empresa, você me ligou e falou assim, Luana, eu tô me sentindo aqui um inútil. Porque realmente era isso, era essa sensação de que eu realmente lá era uma pessoa que batia ponto e não era o que eu queria pra mim. E aquilo estava me incomodando. Eu falei assim, meu Deus, eu fiz a escolha errada, e agora? E eu queria me movimentar, às vezes tinha uma ideia, tinha alguma coisa que poderia melhorar e as pessoas dificultavam uma coisa que era tão fácil, tão simples, e aí eu via que era questão de boa vontade mesmo. E aí quando eu consegui ter a oportunidade, através de sempre visitas contínuas que eu fazia a Mega Imagem, porque eu nunca deixei de andar lá, sempre que eu tinha possibilidades de passar, dar um oi, eu sempre fui lá. E aí surgiu a oportunidade. E aí, topa? Eu falei assim, topa eu topo, só que eu tô com medo. Aí ela assim, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque é o que o Rafael falou, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. A gente é realmente disciplinado a ter aquele carimbo CLT. E aí, quando hoje eu faço recrutamento para entrar na minha empresa, juntamente para prestar serviço dentro da clínica Mega Imagem, eu tenho que dar aquela aula de matemática financeira para a pessoa que está entrando, por conta daquele décimo, daquelas férias, como é que eles têm que separar mensalmente, de uma forma mais robusta, mas é a forma que eu consigo passar, porque realmente é uma fragilidade que a gente tem como profissional, é o que a faculdade não ensina. Como é que a gente gerencia esse dinheiro? Como é que a gente gerencia? Então eu falo, olha, tira X, guarda, no final do ano você vai ter um décimo, você vai ter uma férias. Então, só assim, porque quando a gente faz o cálculo na caneta, o que é o décimo é umas férias, é uma pequena porcentagem de um salário mínimo que você recebe. Exatamente. Então, realmente foi e ainda está sendo criações de obstáculos, mas que eu estou desbravando ao passar do dia. Não sei de tudo, mas quando eu não sei, eu vou atrás, procurar. E realmente é o que a doutora falou. E tem o desafio de inovar, de estimular Isso. que eles
tenham novas perspectivas, novos insights, né? Eu acho que o intraempreendedorismo é legal por causa disso, né? Você desenvolve pessoas junto com você, você faz outras pessoas vibrarem assim com os desafios. Isso é uma coisa. É Falando de sensacional. empreendedorismo, essa questão da comunicação, eu tinha muita facilidade de se comunicar com minha equipe. Então, como líder, eu realmente tinha um potencial diferenciado dos meus outros colegas de profissão. Então, eles ficam muito abertos quando eu falo, você está feliz de estar aqui comigo, com a gente, trabalhando? Porque se você não estiver feliz, você está no lugar errado mesmo, você tem que estar bem. Eu falo, olha, quando eu venho para aqui trabalhar, eu nem lembro que o mundo está lá fora, que nem existe, eu realmente me entrego aqui dentro, porque eu sou feliz aqui. No dia que eu não estiver feliz aqui, eu não fico. Então, É. você é feliz aqui no que você faz? Você escolheu fazer o que você realmente gosta? E é nisso quando as pessoas falam, não, eu gosto aqui. E eu comparo mesmo com lá fora. Eu falei, olha, hoje eu falo, eu tenho uma brincadeirinha, hoje eu estou na Casa Branca, porque lá fora é difícil, porque é doloroso para o profissional sonhar em fazer da Não melhor ser forma ouvido, né? o seu ofício e Não não ter ter. ideias, E não assim, ter. mesmo que não dê, você sente que alguém te escutou, né? Isso. Eu vejo assim que às vezes a pessoa tem uma ideia e não tem E ninguém ninguém. para. E não tem a voz, né? E como é que é, doutora, para a senhora que a senhora criou uma empresa e aí as pessoas saem, os talentos voam. E como é isso para a senhora, esse talento ir embora? Dá aquela raiva, puta, treinei ou não? Luana, de jeito nenhum. Eu acho que assim, a gente que teve a sorte de ter pais, recursos financeiros, a gente tem a obrigação de ajudar uma pessoa a se desenvolver. Eu acho que traz uma felicidade. Sabe quando tá no final do ano e você ajuda uma instituição com brinquedo, com alimento? Eu acho que quem não teve oportunidade precisa, porque às vezes está latente ali, né? Essa coisa de ter novos desafios está latente. Se você não desenvolve, de repente a pessoa vai fazer aquele trabalho repetitivo até o resto da vida. E não é o que a gente quer. Eu sou muito sincera, eu acho que tem talento que eu gostaria muito que ficasse com a gente, mas às vezes a gente não tem espaço. É. Então a gente estimula que essa pessoa procure novos horizontes e a gente está aqui torcendo e que ele saia de portas abertas, que nem o Will, o Rafa, porque também o mundo é pequeno, né? Às vezes vai, volta e a gente nunca sabe o E futuro, é esse exatamente network, isso. né? E os estilos são diferentes, né? Por exemplo, hoje a empresa do Will, ele ainda faz a parte da operação, ele faz parte da equipe. O Rafa não, ele já entra mesmo como um empresário sócio majoritário. Sim. E são dois estilos diferentes, né? De liderar. Como vocês se encontraram nisso, Rafa? Como você se encontrou de não estar lá, não querer centralizar, para estar olhando essa parte, querer transformar. É bom a gente saber os estilos, porque nem todo mundo é igual, né? Não tem receita de bolo, ou tem? Não tem receita de bolo. Tem inspirações, existem, né? Então, quando eu comecei a prestar serviço, eu fui trabalhar no Hospital na Costa. Eu trabalho até hoje no Hospital na Costa, Como CLT. como CLT. E lá tinha um cara que prestava serviço, que era das empresas dentro da radiologia na Baixada Santista, era a maior empresa que tinha de terceirização. E esse cara foi um espelho para mim. Eu falei, meu, se ele pode, eu também posso. E aí eu quis realmente tornar uma questão mais profissional e não ficar numa questão mais amadora. Né? Quando eu retornei para a Mega, né, 4 anos atrás, a gente começou a desenvolver e aí foi começando a tomar forma esse negócio. Eu falei, peraí, agora eu tenho que tornar esse negócio um negócio mais profissional. Então foi quando eu parei, eu falei, vou fazer preciso ter uma assessoria, eu preciso... E aí eu fui atrás de pessoas que me ajudassem, então, a tornar esse negócio, deixar com uma cara mais profissional. A gente não pode romantizar, né, as coisas. É difícil, É difícil. tem que ter É assessoria, difícil. trabalhar com pessoas. Não Quando é vocês fácil. quando vocês viram aquela pessoa, porque eu não gosto do termo chefe, Sim. eu acho que a gente direciona, a gente tá do lado, né? Então, quando você começa a direcionar uma pessoa, é uma responsabilidade danada, que nem ela falou, né? Mas isso que você falou é muito legal. Você tá em contato com uma pessoa e falar assim, se ele pode, eu também posso. Eu também posso. Esse tipo de mindset que falta. A pessoa enxergar
que não é só o Jeff Bezos que consegue. Justamente. Pessoas que estão vivendo ali conseguem. Então, por que que você, Não, uma né? vez eu tava. Ela não vai lembrar, né? É muita coisa que a gente fala, mas a gente tem coisas que marcam, né? Eu falei exatamente, a Rafa tá ali nos bastidores. Eu virei e falei assim pra ela: ai, mas e alguém fazer alguma coisa do marketing? Eu falei: ah, não, mas a Rafa, ela é bonita. A Rafa, eu acho que a Rafa tem tudo a ver com marketing. Ela virou e falou assim pra mim: Luana, não fala isso. Tudo é treinável. Todo mundo pode ser bom no que ele quiser. E eu guardei isso. Eu tava fazendo alguma crítica, porque a gente, né, é natural, a gente faz isso todo momento e eu tento evitar. Mas a gente acha que os óbvios, né? A coisa óbvia. Porque a Rafa fica bem na tela, ela fala bem. Era óbvio que tinha que ser a Rafa. E ela tava falando, ela falou pra mim, Luana, não. E assim, aquele não veio e é verdade, né? Tudo é treinável. Sim, você precisa acreditar. Precisa Esse acreditar. mindset, essa cultura que a gente tem, que a gente não consegue, precisa mudar. A gente precisa acreditar, porque muita gente precisa dessa oportunidade. E quanto mais a gente que teve oportunidade abrir os braços e levar essa causa para frente, eu acho que mesmo que for numa pequena comunidade, a gente já está ajudando Já tá muito ajudando o muito. país, né? Não, e falar isso, né? Que todos podem se treinar. Tem que ter cadência, né, doutora? Várias vezes. Eu escuto em aula, sala de aula, eu não vou bem porque o cara é crânio, o cara nasceu assim. Gente, isso é 1 em 1 milhão. Se a gente se esforçar, a gente consegue tudo que a gente E eu quiser. lembro disso, suou assim pra mim, e várias coisas que eu tinha tabu, eu falei, não, é porque eu ainda não treinei. E você acha que é um início, então, de um empreendedorismo? Tá junto? É um início. Eu sempre, como ele teve referência lá no Ana Costa, ele foi minha referência. Tem sido a pessoa que, quando eu tenho dúvidas, dificuldade, eu vou lá, Rafael, me socorre, como é que funciona, como é que eu faço, o que eu tenho que fazer. Eu troco muita figurinha mesmo com ele, porque eu realmente é a pessoa que hoje está mais próxima Mas não é dele. legal, Rafa? Muito, Que, né? Você poder Muito, ajudar, acaba, Will? que acaba Muito. me ajudando mesmo. Eu falo, Rafael, como é que eu faço É um isso? vírus, né? É, e a gente sabe que está alimentando a cabeça de outras pessoas em sonhar também do que pode fazer também ser um futuro empreendedor. E eu vejo meus colegas enfermeiros questionando como é que funciona, como é. Porque assim, realmente é um caminho bem fechado que poucas pessoas sabem trilhar. Então, assim, quando você pergunta para alguém, não é todo mundo que sabe explicar como é que funciona. Então, assim, realmente não tem a receita do bolo mesmo. A gente acaba cada um. No último episódio, o doutor contou a história dele. Por que que ele teve o insight de fazer a MEG? E ele falou sobre um professor que falou algumas opções sobre ser médico. E ninguém dá opção pra gente. Ele teve um gatilho de Sim. escutar e entender. E quando, uma história engraçada, gente, quando eu fui. O Rafa já tava lá há muito tempo na Mega, né? E quando eu fui contratar o Will, eu falei, meu, como que vai ser essa relação de duas empresas diferentes? Porque pra você que é empresário, você não pode ficar na mão de uma empresa. E é normal. Quando eu fui passar isso pro Rafa, o Rafa super entendeu. Não teve uma objeção. Eu não posso mentir. Eu falei, ele vai falar, poxa, já é meu, né, eu preciso, porque você já conta com aquela renda. Sim. E, na verdade, ele entendeu que aquela parte ali podia melhorar um pouco e podia trazer uma pessoa especializada e ninguém ia roubar o espaço de ninguém. Não foi, Rafa? Exatamente isso. Exatamente isso. E quando o Will chegou, eu fui até ele e falei, Will, o que você precisar, pode contar comigo. Ai, gente, é coisa linda. Foi isso. Sério, eu acho que é isso que leva a gente a acreditar nas pessoas. mesmo. Mas Eu acho que você multiplicar não tem preço, né? É Você uma multiplicar, sensação gostosa, né? muito. Exatamente. Mas quem abriu a porta do intraempreendedorismo pra gente foi a doutora. Quando a doutora voltar com pessoas. A senhora é meio headhunter? Como é que é? Conta aí pra gente. Como que tem esses insights assim? Eu vou dar oportunidade e a senhora acredita? Tem Ou a senhora assim. testa? Não, Aposta, né? Apostar. não, é mais o comportamento, mas essa ideia do empreendedorismo surgiu muito por causa dos livros, né? Uma dica que eu dou, gente, tem que ler o máximo que você puder ler, escutar podcast, esse Justo. da Luana, tem que escutar, você tem que estar assim sempre atento às mensagens. E eu acho que o comportamento é muito importante. O Will, quando ele saiu,
a gente vê que ele realmente se preocupa com o paciente. Os pacientes adoravam. Quando ele sai, teve paciente que chorou. Ai, o Will não vai mais me acompanhar no exame. O Rafa é maravilhoso. Então, a gente vê que o comportamento das pessoas facilita, porque ensinar a técnica é mais fácil, né? Sim. Agora, o comportamento, essa garra, a gente vê nos olhos. Então, eu acredito que tem uma coisa assim de instinto, de comentário, a pessoa vai comentando, e através dos comentários, como esse que você falou do Rafa, é uma pessoa que quer acrescentar. Ela não quer dividir uma torta, ela quer que venham mais tortas para cada um ficar com mais tortas. Essa é a ideia. Porque não adianta eu pegar uma torta só e dividir cada vez menor. A gente quer que venham mais tortas e é isso que a nossa empresa faz. E aí nasceu a Nagata, gente. Esses dois tiveram a oportunidade de voltar para a Mega. Mas lembrando que a gente aqui tá falando da Nagata. Nasceu a Nagata. E dentro da Nagata também são criadas oportunidades. O Rafa já tá fazendo uma parceria com a gente na Nagata, porque a Nagata também é um intraempreendedorismo da Mega, que ajuda os colaboradores a desenvolver e a ganhar uma graninha a mais, que é importante. E a gente fez uma plataforma, praticamente. Então, assim, toda vez que tem uma galera boa trabalhando com a gente e a gente tá numa empresa que a gente pode indicar, a gente continua com essa plataforma. Então, o que vocês acham da Nagata ter nascido da Mega? Porque vocês estão vendo que a Nagata agora tá fazendo 1 aninho, né? Ela é o nosso bebê, mas assim, já um monte de gente tá cheia de sonhos, né, em cima da Nagata. Vem o sonho, como eu falei pra ela no final de semana, a gente teve uma festança aí, né, doutora? Linda a festa. Ah, muito linda mesmo. Uma festa, e aí ela tava agradecendo, e eu falei pra ela, meu, é muito bom essa sensação de um sonho dela ser o sonho de outras pessoas, fazerem felizes outras pessoas. É a sensação realmente que eu tenho, né? Eu tenho a sensação que às vezes eu roubo um pouquinho do sonho dela, porque ela vem com sonhos e a gente vai querendo que E as aconteça. pessoas vão em outras empresas e trazem outras perspectivas, É. que pra gente é importante, né? Eu acho que a gente importante tem... a gente não se fechar. O colaborador de outra empresa vai ter uma visão da empresa de uma maneira diferente, o empresário. Então, essa troca, esse network, ele é importantíssimo. Não, você vê como eu falo nosso bordão cabeças pensantes, porque a gente poderia ter um ego muito grande, porque a gente tá indo para outro lugar para ensinar pessoas. Mas, na verdade, a primeira coisa que os dois falaram, o doutor não tá hoje, ele vai estar no próximo episódio, hein, gente? Ela falou assim: peguem as oportunidades que vocês têm para aprender lá. Levem o que vocês têm e tragam de melhor. Humildade, né? Humildade. Então, assim, o que vocês acham da Nagata? Como vocês veem a Nagata, assim? A Nagata, já era visto que já existia uma Nagata dentro da Mega Imagem, porque assim, os profissionais estava escondida, porque conhecer toda a liderança da clínica e ver o potencial de toda a turma que trabalha lá dentro. E é uma pena que não era multiplicado para fora. Eu falava isso já bem antes, porque quando eu troco experiência com meus colegas que são bacharelados em enfermagem, e aí eu falo do mundo que existe lá dentro, as pessoas se deslumbram, não acreditam. Gente, mas é assim, é dessa forma que eu extraio meus dados, eu consigo avaliar, eu tenho conceitos definidos com base de dados, não é o achismo, lá eu consigo extrair. Então, esse pensamento que eu tenho hoje como analista, não foi a faculdade só que me ensinou, foi a Mega Imagem, foi a própria Nagata que já existia dentro da clínica adormecida, que está realmente faltando sair de lá de dentro. E hoje eu tenho certeza que as outras empresas que são parceiras juntamente com a Nagata só ganham, né? Porque realmente são processos bem definidos, são ideias que eles acabam sendo picados por ideias, como eu sempre fui picado por ideias inovadoras, de ver e já dizer, olha, será que dá para fazer desse jeito? Aqui eu acho que tem um ponto de melhoria. Sempre olhar com ponto de melhoria. Ó, acho que dá para melhorar. Eu sempre lembro quando a gente tinha reunião com a doutora todas as sextas-feiras na clínica, né? A gente tinha aquela reunião encontro com a doutora Nancy todas as sextas para falar sobre feedback. Que Você foi longe agora, hein? Que é algo que eu amadureci muito. Imagina, você receber feedback e você dar feedback. Você tem que ter muita coragem, porque você vai escutar também. E aí eu falava para minha equipe o feedback, eu falei assim, pode ficar à vontade, pode falar o que você quiser para mim.
eu sei que eu também não sou santo, eu sei também que eu tenho pontos de melhoria. Então, pode anotar, porque eu queria que eles registrassem para eu ver e eu melhorar. Porque se eles não me pontuassem, eu não deixasse essa janela, eu iria se achar que eu estava tudo muito bom e pronto, e às vezes eu estava pecando muito. Então, li alguns livros de feedback que a doutora, vamos lá, vamos ter que ler, vai ter que colocar. E rodava os livros em todos os Imagina, livros. ela lê livro, essa mulher. Eu acho que ela tá lendo o quê? Uns 6, 8 por mês? Rodava os livros em todos os livros. Então, assim, são estímulos que só lá tem. Tá entendendo? Eu sei porque, sim, eu passei por outras instituições. E a melhoria não E- precisa ser e- um iPhone 20, Não. né? É uma melhoria É. de 1%, é uma pequena melhoria, você já pode se sentir o rei da cocada. Isso, é. A ideia é essa, assim, pequenas melhorias, né? Não precisa Mas ser o bacana é que é contínua. Não para, é o ano Para, todo. isso. Rafa, e você O já chacoalha o ano todo da Já gente. foi. O Rafa é nosso cliente da Nagata, já comprou treinamento, nossa. É um fã, Rafa? Com certeza. Não, com certeza. Sem puxar saco, hein, eu posso Rafa? dizer, o que o Will disse é a pura verdade, que a Nagata sempre existiu dentro da Mega. E assim, eu sou produto da Mega Imagem, né? Eu falo isso de boca cheia, que eu sou produto da Mega. Né? A Mega que me inspirou, né, nas nossas reuniões, que vocês puxam não puxa o cabelo, puxa a orelha. E eu sempre falo assim, que vocês me empurram, né, me empurram para frente. Então, é muito legal esse acesso né, com a diretoria, com quem manda, né? É muito bom ter esse acesso. E, assim, você ter voz, né? Você poder falar, você poder expor o seu lado. E, assim, essa parceria, para mim, é fundamental. Né? Hoje eu tenho mais clientes, além da Mega Imagem, mas a Mega, eu sempre falo, é o meu principal cliente, a Mega Imagem. E eu faço de tudo para que isso dê certo e para que isso se mantenha por bons anos aí, porque eu tenho muito orgulho de falar que eu sou produto da Mega. E a gente trabalha junto, né, Rafa? Por exemplo, o turnover das meninas auxiliares de sala, Sim. Foi. que a Foi algo gente, que- Case, né? que a gente junto Sim. acabou vendo estratégias Sim. para que elas se sentissem mais acolhidas, Sim. né? E a Débora conseguiu lá É. fazer uma equipe muito coesa. Eu acho Sim. que isso é um sucesso de duas empresas, né? Exatamente. Você vê, duas empresas, quando elas resolvem se juntar, 1 mais 1 é 3. A verdade é essa. E outro case muito bacana de falar é que nós estimulamos a estudar a todo momento. E a gente está fazendo um curso, nós 4 juntos, né? Que é o curso de criatividade e inovação. Então, assim, não dá para ser consultor e não dá para ser empreendedor sem estudar. Conta um pouquinho, doutora, como a senhora enxerga esse curso, depois eu quero um depoimento também de vocês. A gente viu que lá fora, as grandes empresas, elas fazem grupos, pega um colaborador de uma área, outro da outra área, outro da outra área, e eles se reúnem algumas horas por semana para fazer algum projeto. Então, eles têm ideias, as ideias têm um método para escolher as melhores ideias, e você ajuda esse grupo dando recursos financeiros de horas para que eles desenvolvam. E para a gente é muito gratificante que eles vestiram a camisa, Temos gostaram. vários squads agora. Douglas, coloca aqui o que é squad. Se alguém não souber, a gente explica. Se precisar, a gente faz uma aulinha aqui, viu? A gente é chique, né? Não, quem me ensinou eu tenho um consultor em inglês, tá? Eu vou chamar ele qualquer dia para vir aqui, o Laércio. Então, eu só replico. Mas eu acho muito legal porque você tem uma ideia, você é ouvido, você chama pessoas de outras áreas para se juntar, pessoas que às vezes você mal cumprimenta, dá bom dia, você começa a ter um relacionamento, uma comunicação, e disso sai um projeto que pode ser uma outra empresa dentro da Mega. É bem emocionante porque você dá autonomia, as pessoas trabalham mais felizes, né, Luana? Muito, muito. É maravilhoso. Eu aprendi, se eu posso falar uma coisa que eu aprendi no curso, pra gente parar de realmente falar não para as coisas, né? Às vezes a gente é arrogante e a pessoa vem falar alguma coisa pra gente, a gente fala assim, ai, besteira, a gente não quer, porque o tempo hoje é muito escasso e a gente acaba fazendo isso. E agora eu tô me policiando muito. Quando alguém vem falar alguma coisa, eu realmente abro o ouvido para escutar, porque muitas dessas ideias a gente consegue fundir com outras ideias e realmente não precisa, às vezes, muito investimento. E você, o que você aprendeu?
Nossa, esse curso, assim, começou as ideias, é incrível a competitividade da gente com relação às ideias. A doutora fazia parte de um grupo que eu participo, de uma ideia inovadora que está vindo aí dentro da clínica, e a gente ficava naquele empate, cada um queria sua ideia, mas no final a gente entrou num consenso e definimos uma única ideia, juntando todas as opções que tinha, e ela está sendo desenvolvida, e foi muito bom, porque quando eu passei nos setores para poder apresentar a proposta para que ele se envolvesse juntamente comigo. Então, assim, era muito bom escutar dos biomédicos, da enfermagem. Eu falei assim, nossa, que da hora, por que que ninguém teve essa ideia antes? Porque, assim, era algo que estava tão estampado ali na cara da gente e ninguém realmente tinha. A gente sofreu quantos anos para entender como a gente estava parado e não viu aquele estágio ali para poder dizer, olha, ali tem um ponto de melhoria. Então, assim, às vezes a gente está tão adaptado à rotina e não vê as oportunidades que tinha. E aí todo mundo tem participado. Quando eles vê um ponto para entrar na nossa ideia inovadora, eles vão lá, olha, já me manda no meu WhatsApp, eu já seguro, já chego na clínica e alimento a proposta do que a gente está desenvolvendo. Tá muito bom. Foi surpreendente mesmo, porque era uma área que a gente achava que sabia e na verdade sabe, não sabe. E uma pessoa que não tem coragem de falar, vê que você está desenvolvendo uma ideia, começa a falar, bom, eu tenho espaço para poder dar a minha ideia e participar, né? Isso que é bonito. E você aprendeu o quê? Então, acho que o ponto principal é realmente essa relação que existiu entre todos, né? Desde a alta direção até um operador de equipamentos. Então, isso para mim é sensacional, porque eu trabalho há 17 anos com radiologia e o que eu vejo que, assim, que o maior dos problemas que existem, principalmente dentro de hospital, é que a gestão daquele setor não é feita por quem conhece da operação. Então, às vezes, até um layout de uma sala, ele não é feito corretamente porque não perguntaram para quem faz parte da operação. Então, o fato de você escutar quem está na operação, quem vai pagar pelo projeto, se vai dar certo ou não, se vale a pena apostar, isso para mim é o ponto principal. Porque você acaba pegando um monte de cabeça e tornando uma cabeça só, né? E aí isso é sensacional. Então, realmente esse curso, eu converso muito com a Débora, e a Débora tem ideias assim que eu falo, pô, a Débora é sensacional. Realmente. E outro dia ela falou assim para mim, Rafa, eu entrevistei uma menina e eu quero essa menina. Essa menina tem um filho e ela paga o aluguel. Rafa, ela não vai sair nunca daqui. Eu falei, às vezes a gente fica tão assim, numa pegada das coisas certas, o pequeno detalhe a gente não pensa. E assim, você colocar cabeças para pensar junto com você, isso é sensacional. Se você tá numa sala que você é a pessoa mais inteligente, é melhor você sair, porque você tem que buscar aprendizado. Eu acho que é sobre isso. Então, eu gosto muito de falar que eu gosto de trabalhar com pessoas muito mais inteligentes do que eu, porque ali, a todo momento, eu tô aprendendo. E a gente aqui, a gente só serve as pessoas. A gente não é líder de nada, a gente serve para que as pessoas tenham resultado. Se a gente não servir bem, então não vale de nada. Eu levo isso realmente para minha gestão. Eu falo para eles que eu não sou chefe de ninguém. Na verdade, eles são meu chefe. Porque se eu não estiver entregando recurso, se eu não estiver entregando o que eles precisam para eles fazerem o melhor que eles podem, não tá de valendo. Então, e se eles estiverem bem, a gente tá bem. A gente... Eu acho que a pessoa que está lá no operacional tem muito mais insights, Muito né? mais. Muito mais. E é bem legal que eles viram um canal, né? Então, a gente Doutora, já mas tinha 4 isso DX. envolve muita coisa. Envolve Interação. até, Não é fácil, né? envolve até ego. É cultural, Envolve né? muita Exatamente. coisa. Cultural, né? É cultural. Você já Se pensou... você trabalhar isso, É. assim, é totalmente diferenciado. O doutor, ele quando ele vai fazer qualquer obra, gente, qualquer obra, ele pede pra chamar a pessoa do setor, qualquer obra. Eu acho isso Muito. de um respeito, assim, ele não precisaria, gente. E outra, ele entende muito de planta. Sim. Então, assim, ele vai fazer o melhor que ele puder, Sim. mas ele chama a pessoa pra escutar. Então, assim, nada apaga isso, Não tem assim. arrogância, Não né? tem nenhuma. Tem humildade para escutar outras e mudar o projeto. E quem vai trabalhar, né? Quem vai estar lá trabalhando. Então, assim, começa por aí, sabe? Esse olhar. Mas, gente, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Doutora, quer deixar uma mensagem para o intraempreendedorismo aí?
Eu queria deixar a mensagem que vocês precisam acreditar que é possível, né? Se você não acha que só gênio tem empresa, não é verdade. Se vocês estudarem, vocês perguntarem, que nem o Will está perguntando para o Rafa, acho que esse network de perguntar e ir atrás, você consegue sim ir longe, ter muito sucesso. E mais do que isso, ter uma empresa, você dorme assim feliz porque você desenvolveu pessoas que muitas vezes não teriam oportunidade, você consegue dar oportunidade. Gente, isso não tem preço, é uma coisa muito gratificante. É, sobre isso. E vocês querem deixar uma frase, uma palavra? O que a doutora falou, isso me pega muito no emocional da gente, porque realmente, às vezes, a gente não tem a oportunidade. Foi aqui, juntamente com vocês, que eu tive essa oportunidade e que mesmo naquele dia que eu falei assim, eu vou conseguir, porque assim, gerenciar, liderar uma equipe de enfermagem, para mim, já era o meu cotidiano, mas a empresa, e aí, Lona, vai, vamos lá, vamos comer mesmo, vai procurar. E aí me tirou dessa zona, porque eu poderia ter recuado e não vou se manter onde está. Não, mas o desafio, que é o que está no DNA da Imagina, clínica, eu nem sou insistente, eu não sou o chata. desafio fez com que eu A falei, não, tendência é a gente ficar na zona de conforto, né? isso Às vezes a mesmo. gente precisa de uma Luana Alguém para pra empurrar. Não, e eu fico assim dos dois lados. Doutora, eu vou conseguir o Will. Aí a doutora, vai voltar. Aí eu, Will, tu vai voltar sim. E aí esse desafio, não, você Mas vai. você não imagina a alegria, não foi? Foi. A gente pulou de Foi, alegria foi. quando você. A gente Foi. gosta mesmo. E aí, eu, quando fui convidado para o podcast, eu fui ler sobre alguns assuntos sobre empreendedorismo, porque a Luana, você vai. Eu falei assim, você vai. Eu assim, Não é um convite, não é um né? convite, você vai. E aí, realmente, esse olhar que a clínica tem diante de toda a família, a Mega Imagem, em ver pessoas ali, porque a gente conhece, Acreditar, né? conhece, e eu sou parte de vivenciei pessoas crescendo lá dentro e saindo também para crescer lá fora, porque foram oportunidades que foram dadas lá dentro mesmo. Realmente é só a gratidão mesmo, porque ainda temos muitas histórias para viver aí no futuro. Então, a tua palavra é gratidão. E a sua, Rafa? A minha, com certeza, é gratidão. Ah, Eu sou muito grato, né, aos doutores, a Luana, a Ariane e a Michele, que foram quem me deram a oportunidade, acreditaram, apostaram em mim. Né? E um recadinho que eu deixaria é que para não desistir do sonho. Acho que a gente pode ser aquilo que a gente quiser. Basta ter determinação, não vai ser fácil, né? Mas com perseverança, resiliência, a gente consegue chegar lá. é isso. Procure as pessoas certas para estarem do lado, gente. É muito importante você saber qual ambiente você está. E eu vou falar uma frase que eu falei para eles no começo. Meninas e meninos, escolhe o que vão fazer. Homens e mulheres fazem o que é necessário. Então, é necessário estudar, é necessário correr atrás e é necessário ser grato. Acaba aqui hoje o papo de gestão. Muito obrigado, gratidão. Então, é a palavra de vocês. Obrigada. Obrigado, doutora. E até a próxima, galera. Um abraço.